E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, voltamos! Pois é, vídeo de pré-jogo, um mês depois teremos jogo do Corinthians. Ai, que saudade, né? Mas é claro que não. Quem tem saudade de se estressar? Eu não, né? Não, falando sério, a gente sempre acaba sentindo falta do Corinthians, independentemente da fase não estar tão boa, né? A gente ama esse clube e acaba sentindo falta sim, mesmo, né? A gente sente falta até de xingar, né? A verdade é essa. Sentimos falta até de xingar. Mas enfim, né? O Corinthians volta a campo nesse domingo contra o Bragantino em Itaquera. E é isso aí, retomada do Campeonato Brasileiro pós-Mundial de Clubes. Fiquei muito feliz que a porcada mais uma vez voltou de mãos abanando, né? E é isso aí, né? Bom, para começar o vídeo de pré-jogo aí, vamos com a possível escalação do Corinthians, né? Eu até tava com saudade de gravar vídeo de pré-jogo, hein? Fazia um mês que eu não gravava, hein? Então vamos lá. Possível escalação do Corinthians para enfrentar o Bragantino. Teremos alguns desfalques, né, pro duelo. E o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká, Matheus Bidu, Maicon, Martinez, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis, Depay e Romero, tá? Teremos 3 desfalques já certos, né? O Breno Bidon e o Ramalho estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, né? E o Yuri Alberto ainda parece não estar pronto para voltar, né? Eu confesso que eu me iludi pensando que o Yuri Alberto já ia voltar logo de cara, né? Logo no primeiro jogo na volta, porque normalmente ele se recupera rápido quando tem um problema, né? O Yuri Alberto. Mas dessa vez não deu, ele vai ficar de fora aí talvez 1 ou 2 jogos, né? Infelizmente, né? Claro, um mês de parada foi importante, porque se tivesse jogos nesse mês, ele perderia mais jogos ainda, e aí seria pior ainda perder o Yuri Alberto em mais jogos, né? Então, claro que foi bom essa parada, mas enfim, né? E parece que o Gustavo Henrique tava machucado, né? O Gustavo Henrique tava machucado, mas parece que ele volta também, né? E mais uma coisa, né, galera? Tirando esses desfalques certos, o Ramalho, o Bidon e o Yuri Alberto, tem um erro nessa escalação, pelo menos pra mim é um erro. Essa escalação que eu coloco aí é as prévias que eu vi, tá? É de prévia que eu vi no GE, no meu timão, é todo mundo colocando essa prévia de escalação. E tem um erro nisso aí, que é o Maicon. O que o Maicon continua fazendo aí? Sério. E até onde eu pude checar, o Ranieri tá vivo. O Ranieri tá bem, tá com saúde, tá respirando, né? O Ranieri tá vivo. Então se chegar domingo, eu ver Maicon titular e Ranieri no banco, eu vou ter um troço. O pior é que a chance disso acontecer é grande. Do Maicon titular e Ranieri no banco. O pior ainda, Maicon capitão. É sério, gente. Eu vou falar, olha, eu não costumo ficar fazendo campanha para demissão de técnico. Eu não gosto disso. Eu não fiz nem com o Ramon Dias, nem com o Luxemburgo, nem com o Antônio Oliveira, não fiz, tá? Mas eu digo o seguinte, se o Dorival, tendo Ranieri à disposição, com o José Martinez, esse meio de campo aí, porque o meio de campo ideal é Ranieri, Martinez, Carrillo e Garro. Tá aí, Martinez, Carrillo e Garro. Aí com o Ranieri à disposição, ele bota o Ranieri no banco pra colocar o Maicon, titular e capitão. Se acontecer isso domingo, Maicon titular e capitão, o Corinthians jogar mal e perder, se você aí pedir a demissão do Dorival, eu não vou te julgar. Eu não vou te criticar, porque eu não vou ter argumento pra debater. Não vou. Porque é atestar a burrice do técnico. Insistir em Maicon.
Insistir em Maicon, quer morrer abraçado com o jogador. Quantos técnicos passaram pelo Corinthians recentemente e ficaram nessa de morrer abraçado com o jogador? Era o Vitor Pereira, por exemplo, insistindo em Duqueiroz, Mancini com o Otero. Aí agora o Dorival vai querer morrer abraçado com o amor da vida dele, que é o Maicon. Pelo amor de Deus, chega de Maicon. Com o Ranieri à disposição, é Maicon no banco de reservas. Aliás, se eu fosse técnico do Corinthians, o Maicon só ficaria no banco de reservas por caridade. E olhe lá. Aí titular e capitão. Acorda, Dorival. Você quer dar errado no Corinthians? Pede demissão logo. Acorda. Mas enfim, vamos esperar domingo. Vamos esperar domingo pra ver qual será a escalação mesmo, né? Se for com o Maicon de capitão, eu vou ter um troço. Meu coração já tá palpitando aqui e eu tô perdendo mais fios de cabelo, né? Mas enfim. Bom, galera, vamos agora pra retrospecto do confronto, né? De Corinthians e Bragantino. Vamos lá. Ao todo na história, 66 jogos entre Corinthians e Bragantino, 29 vitórias do Corinthians e 16 do Bragantino. Gols no confronto, 156, 95 do Corinthians e 61 do Bragantino, né? O Bragantino, freguês histórico aí do Corinthians, né? Por estádios, eles mais se enfrentaram no Nabi Abichedi com 29 jogos e o Corinthians tem mais vitórias lá, 11-6, né? Se não me engano, o Nabi Abichedi tá em reformas no momento, né? Na Neoquímica Arena foram 9 jogos, 4 vitórias para cada e um empate. Pois é, o Bragantino vencendo pedra no sapato do Corinthians em Itaquera. Ano passado venceram o Corinthians na Sul-Americana, né? A gente ganhou nos pênaltis, mas no tempo normal venceram, né? Enfim, então o Bragantino em Itaquera complica a nossa vida, são 4 vitórias para cada. Corinthians e Bragantino por campeonatos, mas se enfrentaram pelo Paulista, 33 jogos e uma ampla vantagem do Corinthians, 17-5, né? Mas pelo Brasileirão, cara, eles têm uma vitória a mais, 9-8, cara. É inacreditável. 9-8 para eles em número de vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bragantino. E o maior é o craque Neto. Olha só, 5 gols em 14 jogos. Marcos Viola tem 4 gols, tá? Marcos e Viola, 4 gols. Renato Augusto, Mosquito, quem diria? Hércules, Thales Magno, quem diria? E Marcelinho Carioca, 3 gols cada um. Jorge Henrique, Tupanzinho, 2 gols, cara. O Thales Magno tá aí, é sério isso, cara? Brincadeira, né? Aliás, o primeiro gol do Thales Magno pelo Corinthians foi contra o Bragantino em Itaquera. Empate por 1-1 no Brasileirão do ano passado. Ele marcou na Sul-Americana também, em Ribeirão Preto. Foi 2-1 Corinthians ano passado. E ele marcou esse ano, né? Na estreia do Paulista, que ele marca também contra o Bragantino, né? Enfim. O primeiro confronto entre Corinthians e Bragantino foi no dia 12 de novembro de 44, a 81 anos, um amistoso, vitória do Corinthians por 3-1. Uma tossida aqui, gente, perdão, né? Eu tô com uma tosse chata durante a semana, meio difícil a situação aqui, mas enfim. A maior goleada do Corinthians contra o Bragantino foi um 6-1 no dia 31 de agosto de 94, jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? 6-1 Corinthians, a maior goleada no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Bragantino, 10 jogos, durou de 2006 a 2013. Eu vivi essa sequência, né? 2006 a 2013. Envolvendo jogos do Paulista, principalmente, e 2 da Série B, de 2008, né? Vamos continuar. E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Bragantino, né? Nos últimos 4 jogos, são 2 vitórias do Corinthians, 1 do Bragantino e 1 empate, tá? Vocês separam aí que as 3 vitórias dos times aí por 2-1, e sempre vitória de visitante, né? Então os visitantes vêm se dando bem no confronto.
O Bragantino teve 2 vitórias em Bragança por 1 a 0. E detalhe, galera, a última vez que o Corinthians venceu o Bragantino em Itaquera já faz 3 anos, 1 a 0, Corinthians do Vitor Pereira, tá aqui, ó. A última vez que vencemos o Bragantino em Itaquera já vai fazer 3 anos aí, Corinthians 1, Bragantino 0, Brasileirão 2022. Corinthians do Vitor Pereira, era, acho que segundo turno do campeonato, né? Segundo turno, e o Corinthians ganhou por 1 a 0, gol do Mosquito, né? Gol do Mosquito, se não me engano. E o Corinthians ganhou 1 a 0. Foi a última vez que vencemos eles em Itaquera. Que coisa, né? 3 anos sem ganhar dos caras em casa. Vocês têm noção disso? 3 anos que o Corinthians não ganha do Bragantino em Itaquera. Esse ano ganhou em Bragança Paulista, mas em Itaquera não ganha 3 anos do Bragantino. Aliás, eles ganham de nós lá. Brincadeira. Ô, tosse chata. Mas enfim. Mais uma coisa que eu quero avaliar aqui com vocês, tá? É a tabela do Brasileirão, gente, que é o seguinte, tá? Eu quero avaliar a tabela aqui de mandante e visitante do campeonato. Eu tô no site do meu timão, tá? E a classificação do brasileiro aqui, ó, mostra que entre os mandantes no Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o 5º. Pois é, o Corinthians é o 5º melhor mandante, 13 pontos, tá? Se tivesse vencido o Vitória, seria o 2º melhor mandante, né? Mas não venceu o poderoso Vitória em casa, empatou em 0 a 0. Obrigado, Corinthians. Mas enfim, somos o 5º melhor mandante aí do Campeonato Brasileiro, tá? E entre os visitantes, tá aqui, visitantes. O Bragantino é o 3º melhor visitante, né? Somos o 5º melhor mandante e o Bragantino é o 3º melhor visitante. Então, é o confronto do 5º melhor mandante contra o 3º melhor visitante, né? Então, o Bragantino vem se dando bem fora de casa no campeonato e ultimamente contra o Corinthians em Itaquera vem vencendo, né? Que coisa, né? Eles vêm bem como visitante no Brasileirão esse ano. E contra o Corinthians em Itaquera, ultimamente, eles vêm ganhando de nós. Oh, meu Deus do céu, viu? E mais um detalhe, né, galera? O Corinthians é o 16º. Pois é, 16º melhor visitante. 8 times não venceram fora de casa até aqui no campeonato, né? Internacional, São Paulo, Vitória, Corinthians, Fortaleza, Ceará, Sport e Juventude não venceram fora de casa, Corinthians incluído nessa, só venceu em casa e é o 16º melhor visitante aí, o Corinthians, né? Bom, só vencemos em casa até aqui e o próximo jogo agora é em casa, então esperamos que mais uma vitória em casa venha, apesar de enfrentarmos o Bragantino, que é uma equipe chata contra a gente em Itaquera, né? E é o 3º melhor visitante do campeonato, né? Então vocês sabem já que vai ser um jogo, vai ser um porre, vai ser uma merda, mas vamos lá, né? E vamos avaliar aqui jogos do Corinthians, galera. Pois é, jogos do Corinthians. Estamos a 4 jogos sem vencer. Pois é, 4 jogos sem vencer. A última vitória do Corinthians aconteceu na Copa do Brasil, 1 a 0 contra o Novo Horizontino, né? Pelo que eu tô vendo na data aqui, o Augusto Melo ainda era presidente do Corinthians. A última vez que o Corinthians venceu uma partida, Augusto Melo ainda era nosso presidente. Depois disso, 4 jogos. Meu Deus. O Yuri Alberto, por coincidência, que marcou contra o Novo Horizontino o gol da vitória, ele se machuca contra o Atlético e fica de fora contra o Huracan, não fazemos gol. Fica de fora contra o Vitória, não fazemos gol também. E aí contra o Grêmio, teve o gol de fora da área do Bidon, 1 a 1, né? Então, por coincidência, paramos de vencer depois que o Yuri Alberto machucou. É incrível, né? Mas enfim. Então tá aí, os próximos jogos do Corinthians, temos o Bragantino em casa agora, depois é o Ceará fora, confronto difícil, aliás, 2 jogos fora de casa, é o Ceará e o São Paulo. Pois é, teremos clássico aí. Então nesse final de semana é o Bragantino em casa,
No meio da semana é o Ceará lá em Fortaleza, tá? Vai ter viagem aí. Aí no outro sábado, no próximo final de semana, é o São Paulo lá no Morumbi, né? Não, é incrível, né? Esse ano, a gente só pega o São Paulo se for fora de casa, né? É final da Copinha, teve uma final do feminino, que foi a Supercopa do Brasil Feminina, que foi na final e também foi no Morumbi, mando no São Paulo. É impressionante. Esse ano é São Paulo e Corinthians, é mando no São Paulo. No Paulista, a primeira fase, 3-1 pra eles, no Morumbi. Tá proibido Corinthians e São Paulo em Itaquera? É sério, velho. Final da Copinha. A final da Copinha foi mando deles no Pacaembu. Só tinha torcida deles. Tá proibido torcida... Não, é sério. Tá proibido torcida do Corinthians no estádio contra o São Paulo? Porra, velho. Eu tô achando que no segundo turno, que seria mando do Corinthians, vai ser no Morumbi também. É inacreditável. Esse ano, São Paulo e Corinthians é na Copinha, é no feminino, é no Paulista, é tudo mando do São Paulo com torcida deles. É incrível isso, cara. Aí mais uma vez, São Paulo e Corinthians, comando do São Paulo. É incrível isso. Então vamos lá, pegar o São Paulo de novo, comando do São Paulo, né? Enfim. Esse ano é São Paulo e Corinthians sempre comando do São Paulo. Aí depois Corinthians e Cruzeiro em Itaquera, tá? E aí tem o Botafogo fora e aí vem a Copa do Brasil contra o Palmeiras, tá? Lembrando, galera, mais uma coisa, que contra o Bragantino vai estrear o sistema de reconhecimento facial aí, tá? Então, os torcedores têm que cadastrar o facial no site do Fiel Torcedor. Você vai lá no Fiel Torcedor e cadastra o seu facial lá, tá? Eu fui lá pra ver se funcionava e funciona, tá? Eu fui cadastrar meu facial, por mais que eu não vou em jogos atualmente, pretendo voltar aí, né? Atualmente eu não posso, mas pretendo voltar a frequentar o estádio ainda, né? Mas de qualquer jeito eu já cadastrei meu facial só pra testar e funcionou. Cadastrei o meu facial no site do Fiel Torcedor, tá? Enfim, então tem que cadastrar o seu facial no Fiel Torcedor pra conseguir comprar ingresso, né? Que agora é lei. Eu acho que a lei funciona que em estádios que tem pelo menos 20 mil torcedores tem que ter o facial. Eu acho que é mais ou menos isso, se eu não tô enganado, né? A Neoquímica Arena é 48 mil de capacidade, então tem que ter o facial cadastrado pra entrar nos jogos, né? Enfim, então é isso, vai estrear o facial aí. E assim, galera, essa semana teve algumas coisas sobre o Corinthians aí. Não, é sério, corintiano não tem uma semana, um dia, uma hora, um minuto, um segundo de paz. É sério, cara. A gente não tem. Sempre pinta uma novidade, alguma coisa. É sério. Surgiu a notícia que o Andrei Sanches. Ai, Andrei Sanches. Ai, ai. Ele usou o cartão corporativo do Corinthians para questões pessoais dele no Réveillon. Há 5 anos atrás. Ai, meu Deus. Ele usou o cartão corporativo do Corinthians no Réveillon há 5 anos atrás. E disse ele que foi por engano, ele se enganou, ele não sabia. Ai, Andrei Sanches, meu Deus. Olha, ele acha que o torcedor corintiano é idiota. Ele tem certeza disso. Ele tem certeza que a gente é idiota. Ele diz que usou por engano o cartão corporativo do clube. Ai, meu Deus do céu. Aí o Augusto Melo parece que foi denunciado pelo Ministério Público. Primeiro foi a polícia que... como é que era a palavra mesmo? Indiciou, isso, indiciou. Eu esqueci a palavra por um momento. A polícia indiciou o Augusto Melo junto com os outros, né? Os outros da turminha dele, né? O Sérgio Moura, o Cassundé e o... qual era o outro? Marcelo Mariano, né? A polícia indiciou esses 4 pelo caso Vai de Bet. Aí parece que o Ministério Público deu a cabo nisso, levou isso à frente, mas tem que ver se o juiz acata essa denúncia do Ministério Público, porque se o juiz acatar a denúncia do Ministério Público, aí os 4 viram réus, né?
E aí vão ter direito à defesa, enfim, vai juntar provas, enfim. Eu imagino que o juiz acate a denúncia do Ministério Público. E, enfim, né, Augusto Melo? Meu Deus do céu, viu? Primeiro a polícia indiciando, agora o Ministério Público fazendo a denúncia. E Augusto Melo, é o Andrés usando o cartão corporativo. É o Augusto Melo sendo denunciado por roubar o Corinthians. Né? Não sou eu que tô dizendo. É a polícia, é o Ministério Público dizendo que Augusto Melo, Alex Cassundé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano roubaram o Corinthians. É a polícia e o Ministério Público dizendo isso. E parece que eles teriam que pagar uma indenização ao Corinthians de 40 milhões. Complicado, é complicado, gente. Claro, o Augusto vai tentar se defender, os outros vão tentar se defender também. Juram que são inocentes. O Augusto Melo, ele jura de pé junto que é inocente, que sofreu golpe, que não fez nada, enfim. Ai, meu Deus do céu, viu? Então é isso, né? O que virou o Corinthians, né, gente? O que virou o Corinthians? Meu Deus do céu, uma zona, né? Uma zona. Por isso que, olha, é por isso, gente, que eu tô cansado de ficar me preocupando com o extracampo, sabe? Já basta dentro de campo eu ficar estressado. Aí o extracampo, tendo essas notícias, fica difícil. A gente não tem paz. Mas enfim, né? Já vou dar meu palpite logo, porque já passei de 20 minutos de vídeo e eu não queria me estender muito, acabei me estendendo, né? Então já vou dar meu palpite logo pra encerrar. Meu palpite é... vitória apertada, vai. 1-0 Corinthians, gol do Romero. É isso aí, Romero neles. 1-0 Corinthians. Romero neles, 1-0 Corinthians e vamos lá pra cima do Bragantino, tá? E é isso aí. Comente aí o que vocês acham desse jogo contra o Bragantino e comente o palpite de vocês. O meu é 1-0 Corinthians, gol do Romero, beleza? E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!